Informação garante que o Corinthians está muito próximo de anunciar acordo de renovação de contrato do patrocínio do Espaço Master da camisa e com valores que podem ultrapassar 600 milhões de reais. Lateral direito Mateuzinho falou da importância de conquistar o título da Copa do Brasil, principalmente para um timão que está tendo um ano bastante complicado. E falando sobre Copa do Brasil, o volante Ranieri sentiu dores no tornozelo e é dúvida para o primeiro jogo da semifinal contra o Cruzeiro fora de casa. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre possível problema para o treinador Dorival Júnior. O volante Ranieri está com dores no tornozelo esquerdo e é dúvida para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra a equipe do Cruzeiro. O Corinthians tem dois jogos importantíssimos nos próximos dias que vale vaga nada mais nada menos para a grande final na Copa do Brasil. A partir de quarta-feira, dia 10, o Corinthians inicia a luta contra o Cruzeiro para uma vaga à grande final da competição. O primeiro jogo será em Belo Horizonte, na quarta-feira, dia 10, e o segundo na Neoquímica Arena, na nossa casa, no domingo, dia 14, o jogo decisivo que vai valer vaga para a grande final da Copa do Brasil. Absolutamente que o treinador Dorival Júnior quer contar com o máximo de atletas possíveis. Rodrigo Garro e Yuri Alberto eram as principais preocupações. O Garro com estiramento no músculo solear, o Yuri Alberto com um problema no músculo adutor, mas esses jogadores treinaram normalmente e existem esperanças deles jogarem já o primeiro jogo da semifinal, mas o Dorival acabou tendo um outro problema. Trata-se do volante Ranieri, que após o jogo do último domingo contra a equipe do Juventude na Neoquímica Arena, em que ele entrou no segundo tempo, ele acabou deixando a partida com dores no tornozelo esquerdo, não treinou na segunda-feira e nem na terça-feira, dia 9, dia em que o Corinthians viaja para Belo Horizonte. Até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda não tínhamos informações sobre o Ranieri, mas a expectativa é que ele viaje, mas mesmo viajando, o jogador segue como dúvida para o primeiro jogo da semifinal, já que não treinou normalmente com os companheiros. A minha opinião quanto ao Ranieri ter sentido dores no tornozelo é a seguinte: complicado. Estamos falando de um dos principais nomes do atual elenco, Ranieri, que é titular absoluto, volante de contenção, marcador. Para mim, sinceramente, o Ranieri é um dos principais jogadores do atual elenco. E para um jogo de semifinal, o primeiro jogo, principalmente onde o Corinthians terá que ter um poder de marcação enorme, claro que se o Ranieri não estiver 100%, é um grande problema para o Dorival Júnior. E é aí que é a questão. Tem que estar 100%, não adianta de repente fazer testes finais ali para ver se o jogador tem condições. Volto a dizer, tem que estar 100%, apesar da importância que o Ranieri tem, não dá de repente para o jogador entrar no limite, ainda mais para jogar contra um Cruzeiro que tem um meio-campo bastante qualificado e o Cruzeiro acaba jogando de forma intensa. Então o que eu posso falar para vocês? Preocupante, novamente cito essa palavra, porque o Ranieri, além de toda a qualidade que ele tem dentro de campo, é um jogador que também é uma liderança entre o grupo. Então, absolutamente, que em um momento decisivo da temporada, claro que nós não gostaríamos que o Ranieri ficasse de fora. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Claro que só vamos saber mesmo exatamente se o Ranieri vai jogar uma hora antes da partida. O jogo é na quarta-feira às 21h30 e será às 8h30 que saberemos a escalação, mas é o que eu disse, se não tiver 100%, não vale a pena colocar o jogador. E volto a dizer, problemaço para nós poucas horas antes do primeiro jogo da semifinal. E agora vamos falar sobre o lateral direito Mateuzinho, que falou sobre a importância de conquistar o título da Copa do Brasil para um Corinthians que está tendo um ano bastante complicado. O Mateuzinho
falando em complicado, teve um início bem difícil no Corinthians. Ele chegou por empréstimo no início da temporada passada, após um desacordo entre a diretoria do Corinthians e a do Flamengo. O atleta acabou retornando para o Rio de Janeiro. Aí, posteriormente, as conversas foram retomadas e aí o Timão conseguiu entrar em acordo para comprar o jogador. Aí ele veio de forma definitiva. Hoje, o Mateuzinho é um dos principais nomes do atual elenco. Jogador que acabou conquistando o seu espaço com o treinador Dorival Júnior, nunca escondeu que é corintiano, então, como eu disse, é um dos principais nomes do atual elenco. Corinthians que tem pela frente 2 jogos decisivos pela Copa do Brasil, e foi sobre a importância da Copa do Brasil que o Mateuzinho acabou falando ao GE, que conquistar esse título será muito importante, principalmente pelos problemas que o Corinthians vem vivendo nessa temporada. Vamos para as palavras dele. É um título muito importante. Há muito tempo que o clube não ganha. E a gente sabe que, se acabar o ano com o título da Copa do Brasil, por tudo que o clube viveu nesse ano, vai ser um ano que vai ficar na história por 2 títulos muito importantes, que há muito tempo que o clube não ganha. Então, o Mateuzinho sabe da importância de conquistar mais um título nesse ano, já que conquistamos o Campeonato Paulista no início da temporada e absolutamente por todos os problemas que o clube acabou vivenciando, e sabemos que as questões políticas foram as que mais acabaram acarretando todos esses problemas citados pelo jogador. A minha opinião quanto a essas palavras do Mateuzinho é a seguinte: absolutamente que todos os atletas sabem da importância de conquistar mais um título, principalmente para um Corinthians que terminou o Campeonato Brasileiro de forma pífia, mais um Campeonato Brasileiro ridículo que o Corinthians fez. Então, conquistar a Copa do Brasil pode, por exemplo, proporcionar ao Corinthians o que o Campeonato Brasileiro poderia ter proporcionado, como, por exemplo, uma vaga para a Libertadores da América do ano que vem. E, claro, milhões, parte financeira. Se avançarmos para a grande final, o Corinthians já terá garantido mais de 30 milhões. Se conquistarmos o título, serão quase 80 milhões de reais. Então, absolutamente que conquistar a Copa do Brasil tem uma importância enorme por vários fatores. Claro, um Corinthians que as questões políticas esse ano, sinceramente, acabaram potencializando os problemas, começando o ano com as investigações sobre o presidente que acabou destituído, Augusto Melo, intensificando. Em maio ele foi afastado, depois foi destituído de uma vez por todas, aí assume o Osmar, que acaba mudando as pessoas, e isso acaba incomodando os jogadores. O tempo de Copa do Brasil, deixa eu ver se o Corinthians conquistou o título, foi em 2009, quando ainda tínhamos o Ronaldo Fenômeno no elenco, um ano depois de termos jogado a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, claro, por todos esses fatores, será importante demais a conquista do título. O Mateuzinho sabe disso, mas antes de tudo, claro, temos que fazer 2 grandes jogos contra o Cruzeiro e avançarmos, e posteriormente também 2 grandes jogos nas finais e, claro, vencermos. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre possibilidade de novo acordo milionário, pois tem informação que garante que o Corinthians e a Esportes da Sorte estão muito próximos de anunciar um novo acordo, na verdade, a renovação do contrato do patrocínio do Espaço Master da nossa camisa. A diretoria do Corinthians vem trabalhando forte para atrair novas receitas. O Corinthians tem compromissos importantíssimos no final dessa temporada. Dentre os principais que nós, por exemplo, torcedores, estamos aguardando, é o Corinthians resolver o transfer ban. O Corinthians tem que pagar cerca de 40 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra não paga do zagueiro Félix Torres e ter a liberação da FIFA para poder voltar a registrar novos jogadores. Desde o mês de agosto, o Corinthians está impedido de registrar novos jogadores. Claro, além de pagar o Santos Laguna, o Corinthians também terá que resolver uma pendência com o Matias Rojas, mais de 40 milhões. Se o Rojas acionar a FIFA, será um outro transfer ban, e outras pendências envolvendo o Garro, o Charles, o Martinez, o Maicon. O Corinthians, na verdade, tem compromissos, tem dívidas que ultrapassam 130 milhões na FIFA, e é preciso
resolver. Então, o Corinthians necessita de novas receitas. Uma das esperanças da diretoria em atrair bastante dinheiro é o patrocínio do Espaço Master da camisa. Atualmente, o Corinthians tem um contrato com a Esportes da Sorte, uma totalidade de 309 milhões. O Corinthians vem tentando dobrar os valores, conversou com outras empresas, principalmente no mês de outubro, quando a multa rescisória para a saída da Esportes da Sorte caiu de 100 milhões para 30 milhões, mas não teve avanços. Mas, mesmo assim, o Corinthians seguiu conversando com a própria Esportes da Sorte para um reajuste nos valores. E parece que um novo acordo pode estar prestes a ser anunciado. Pelo menos é o que garante o jornalista Luiz Fabiani, que o Corinthians e a Esportes da Sorte estão muito próximos de anunciar um novo acordo, o acordo de renovação do patrocínio. E nesse novo acordo, os valores deverão ultrapassar os 600 milhões de reais e será um contrato de 4 temporadas. Então, valores absolutamente que ainda não se está sendo divulgado, não está sendo falado, mas podemos analisar, por exemplo, um contrato de 4 anos a 150 milhões por ano. Atualmente a Esportes da Sorte paga 103, estaríamos falando de uma totalidade de 600 milhões. Então, provavelmente esse novo contrato deverá ser fechado por pouco mais de 150 milhões, já que as informações dizem que os valores vão ultrapassar os 600 milhões, destacando também que esses valores podem chegar por bonificações, metas atingidas. Então, pelo que se fala, esse novo acordo vai ultrapassar os 600 milhões, valores que a diretoria do Corinthians estava buscando, mas por um período de contrato um pouco maior. Então vamos aguardar tudo certinho, as confirmações oficiais, mas pelas informações do Luiz Fabiani, esse novo acordo está muito próximo de ser anunciado. A minha opinião quanto a essa informação do jornalista Luiz Fabiani, que o Corinthians e a Esportes da Sorte estão próximos de anunciar um novo acordo, a renovação, na verdade, do patrocínio do Espaço Master da nossa camisa é a seguinte, vamos lá. Ele fala que os valores vão ultrapassar os 600 milhões. Então, colocando 150 milhões por ano, chegaríamos a 600 milhões. Então, esses novos valores vão ultrapassar os 150 milhões por ano. Por exemplo, se for 160 milhões por ano, a totalidade será 640. Só que tem detalhes. Fala-se também que terão bonificações e tudo mais. Enfim, então fica difícil de falarmos em qualquer possibilidade de valores. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. É muito pouco. Corinthians deveria fechar por pelo menos 200 milhões por ano nesse novo acordo de 4 temporadas. Aí estaríamos falando de um contrato de 800 milhões. Sabemos o tanto que o Corinthians entrega. A própria Esportes da Sorte sabe disso. Para mim, sinceramente, menos de 200 milhões não compensa. Mas, infelizmente, é um Corinthians que tem pressa por dinheiro. Por isso que acaba aceitando um pouco mais do que temos atualmente. Vamos supor, se estivermos falando de 160 milhões, hoje o Corinthians tem 103, então estamos falando de 57 milhões a mais por temporada. Parece, claro, muito dinheiro, só que na minha visão, para o Corinthians é muito pouco. Por fechar um contrato de 4 temporadas, que muito provavelmente a multa rescisória vai aumentar, sinceramente o Corinthians deveria tentar fechar por valores maiores. Claro, ainda não tem nada confirmado, não tem nada anunciado. Vamos aguardar as confirmações finais, mas pelas informações do Luiz Fabiani, a proposta acima de 600 milhões chegou, é da própria Esportes da Sorte e o Corinthians está próximo de fechar, mas volto a dizer, sinceramente, para mim, o Corinthians deveria tentar por valores maiores. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, volante Ranieri, o que vocês acham da possibilidade de ele ficar de fora, pelo menos do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. E quanto às palavras do Mateuzinho, a importância do Corinthians conquistar o título da Copa do Brasil, principalmente pelos problemas que tivemos nessa temporada. E quanto a essa informação que o Corinthians está próximo de fechar o acordo de renovação do contrato do patrocínio do Espaço Master
com a Esportes da Sorte, contrato de 4 anos que deve ultrapassar 600 milhões. O que vocês acham desses possíveis valores? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!